Todos vocês de modo geral. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Amém. Nós vamos ler um texto. A minha esposa sempre me acompanha também. Glória a Deus. Geisa. É uma bênção de Deus em minha vida. E o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus. Glória a Por Deus. onde Ele tem nos enviado. Eu quero meditar com vocês. Nós vamos ler Marcos, Mateus, capítulo 19. Por favor, você que está com a sua Bíblia, vamos ler Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19. Irmão Tom, Pastor Tom, me perdoe, estou te vendo agora. Você e sua esposa, Deus abençoe também. Bom revê-los, viu? Foi a bênção. Vamos ler o versículo 16. Forte. Olha tu falando de novo, Jesus. Glória a Deus. Se do seu lado alguém está sem Bíblia, ajude essa pessoa para que ela também possa fazer a leitura. Ajude essa pessoa do seu lado. Todo mundo achou? Amém. Construiu, né? Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você está perguntando a respeito daquilo que é bom? Bom só existe um. E se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais mandamentos? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o teu pai e a tua mãe, e ame aos outros como a você mesmo. Eu tenho obedecido isso desde a minha infância, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você deseja ser perfeito, vá, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga. E quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque possuía muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais fácil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando eles ouviram isso, os discípulos ficaram admirados e perguntavam: então, quem pode se salvar? Só até aqui, por bondade, diga amém. Amém. Muito obrigado. Quem ficou de pé, pode tomar o seu assento, fique à vontade. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Esse texto, ele é muito simples de ser entendido. Se você ler, você vai perceber que aqui não é um texto complexo. O leitor, aquele que vai ter atenção nesse texto, logo também terá um rápido entendimento acerca do mesmo. Então é um texto muito fácil de ser compreendido, interpretado, pregado, ensinado. A princípio, nós precisamos aprender com esse texto que aqui está falando de alguém que é muito rico. Sim. Alguém que possui muitas riquezas. Embora o seu nome na história não apareça, mas o contexto em que esse homem está vivendo é literalmente um contexto de abundância. Este homem tem uma vida financeira boa. A vida desse homem é uma vida, financeiramente falando, estabilizada.
Trata-se de alguém muito rico. Não apenas rico. Estamos falando de alguém que tinha um vasto conhecimento acerca das leis de Deus. Era alguém que lia a Torá. Era alguém que, além da riqueza material, ele tinha também uma riqueza acerca do conhecimento daquilo que diz respeito a Deus. A princípio, o texto não menciona o nome desse homem, mas a conversa que ele tem com Jesus é uma conversa que revela muito acerca de sua vida. E é exatamente sobre esse diálogo breve que eu quero falar, e dentro desse texto mostrar-lhes algumas lições que contém o mesmo. Bom, eu preciso dizer-lhe que não há nenhum pecado em possuir riquezas. Sim, não há nenhum erro em ter riquezas. Por exemplo, quando você olha para o histórico dos reis antigos da Bíblia, os primeiros reis de Israel, a sucessão de um rei para o outro acontecia a partir de pai e filho. Morrendo o pai, o filho assumia. Foi assim com Davi e Salomão. Davi morre, Salomão assume, e Salomão pediu a Deus sabedoria. E a oração dele foi simples: olha, eu quero apenas sabedoria. Eu vou governar o povo, eu vou guiar o povo, e para isso eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. A oração de Salomão fez Deus ficar feliz. E além da sabedoria que Salomão pediu, Deus deu a ele riquezas. E vários outros homens da Bíblia, eu poderia aqui citar aproximadamente 7 homens na Bíblia que eram riquíssimos. E não há nenhum problema em ser rico, e nós veremos isso à luz da Bíblia. Amém ou não? Amém. A conversa que este homem tem com Jesus é uma conversa boa. Sim. Porque ele inicia o diálogo com uma pergunta. E a pergunta foi essa: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Este homem está preocupado em conhecer o caminho para ser salvo. O desejo do coração desse homem é aprender o caminho da salvação. Sim, ele quer ser salvo. E a pergunta feita é essa: o que eu devo fazer para ser salvo? Qual o caminho eu devo seguir para alcançar a salvação? Quais são os passos que eu devo dar para alcançar a vida eterna? Então a pergunta dele é uma pergunta muito objetiva, e uma pergunta que rende assunto para horas. Ok. Se o seu desejo é ser salvo, lá vai. Você conhece os mandamentos? Como se não conhecesse. Ele responde: quais são? Ele pergunta quais são, mas o texto diz que ele é alguém entendido. Ele é um doutor, é alguém que conhece as leis. Quais são? Ah, você não sabe quais são os mandamentos? Não mate, não adultere, não roube, honra ao teu pai e à tua mãe, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele olhou e ouviu os mandamentos que deveria seguir para ser salvo. Ele disse: tudo isso eu já faço há muito tempo. Se o caminho para ser salvo é obedecer aos mandamentos, estou no caminho certo. Mas aqui no texto existe algo que vai pegar esse jovem de surpresa, e Jesus vai revelar algo para ele mesmo que até então ele não sabia.
Este homem até estava caminhando pelo lugar certo. Os passos que este homem estava dando eram passos certos. Ele estava caminhando em direção ao lugar certo. Mas o coração dele estava motivado por coisas erradas. À luz da Bíblia, Jesus Cristo fez a ele uma afirmação: ainda lhe falta uma coisa. Calma aí. Se para ser salvo, pastor Filipe, eu preciso obedecer aos mandamentos, e se isso eu já estou fazendo, o que mais me resta fazer? Esta foi a afirmação de Jesus: ainda lhe falta uma coisa. Me falta uma coisa? O que será? Disse-lhe Jesus: olha só, vende tudo que você tem e divida o dinheiro com os pobres. Eita. Calma aí. Para ser salvo, além de obedecer aos mandamentos, eu preciso fazer isso? Pois, venda tudo que você tem. E o dinheiro? Vou fazer investimento próprio? Não. Divida com os pobres. Agora você imagina a reação de alguém rico, alguém que possui riquezas, e ele ouvir de Jesus: venda tudo e divida com os pobres. Olhar para a reação de alguém que é rico e está prestes a perder tudo, é olhar e observar a pessoa em total desespero. Sim ou não? Sim. Olha só, gente, Jesus conhece o seu coração. Sabia ou não? Jesus conhece o seu coração. E te digo mais: Jesus não queria que aquele homem vendesse absolutamente nada. Jesus queria apenas revelar para ele mesmo aonde estava o seu coração. Você consegue entender que Jesus não queria que ele vendesse nada? A intenção de Jesus era fazer com que ele caísse em si e entendesse aonde estava o seu coração. Você consegue entender que o problema não é ser rico? O problema não é possuir riquezas. O problema é quando você troca as riquezas por Deus. Você troca Deus por causa das riquezas. O problema é quando você coloca Deus em segundo plano e as riquezas em primeiro lugar de sua vida. O problema desse jovem foi exatamente esse. E olha só o que diz Mateus capítulo 6, por gentileza. Mateus capítulo 6, por favor, versículo 19. Aleluia, Jesus. Evangelho escrito por Mateus capítulo 6, o versículo 19, por favor. Aleluia. Olha só o que diz: não ajuntem aqui na terra tesouros, aonde as traças e a ferrugem destroem, e os ladrões roubam. Pelo contrário, juntem riquezas aonde? Eu não ouvi. Aonde? Aonde as traças e as ferrugem não destroem, e os ladrões não podem roubá-las. Pois aonde estiver as suas riquezas, aí também estará o seu coração. Aleluia! Diante dessa mensagem, a pergunta que Deus nos faz hoje é: aonde está o seu coração? Será
que eu estou pregando para pessoas que o coração está na terra ou o coração está no céu? Não, mas você está na igreja a semana inteira. Que bom. Mas todos os dias você faz a leitura devocional. Que ótimo. Você prega que é uma beleza. E quando você canta, as pessoas sentem Deus no ambiente. Que bênção. Mas aonde está o seu coração? Porque nós estamos falando de alguém que conhecia e obedecia aos mandamentos, mas que o coração estava preso na terra. Eu acredito que eu estou pregando para pessoas que andam na terra, mas com o coração no céu. Eu estou pregando com pessoas que andam com os pés na terra, mas o coração e a alma ligada no céu. Olhar para esse jovem é ver alguém que é avarento. E eu vou mais longe. Alguém que ama o dinheiro. Conhece alguém assim? Você sabia que Jesus andava com um homem que era o tesoureiro de seu ministério e que amava dinheiro? Afinal de contas, o traiu por dinheiro. Judas! Ou você não sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Repetindo para vocês, não há nenhum problema em ter riquezas. É muito bom dirigir um carro do ano, um ar-condicionado, aquele conforto, aquela coisa boa. É ou não é? É muito bom morar em uma casa boa, dormir em uma cama confortável. Sim ou não? Sim. O problema de ter conforto é quando você troca as coisas por Deus. E Deus te trouxe aqui para te fazer entender que Ele precisa ser prioridade em sua vida. Deus precisa ser prioridade em sua vida. Porque enquanto você coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, Ele trata de se responsabilizar e abençoar a sua vida em tudo. Em tudo. Senhor, olha só. Vender tudo que eu tenho, sim. E dar o dinheiro aos pobres, sim. Faça isso e você será salvo. Ele disse, ó, não. Temos aqui a salvação e temos aqui a riqueza. O texto diz: e ouvindo isso, versículo 22, quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque possuía muitas riquezas. Tipo assim, ó, tchau. Abrir mão das minhas riquezas, dividir o dinheiro das minhas riquezas com os pobres, para mim não dá, estou fora. Ou seja, entre a salvação e entre as riquezas, ele virou as costas para a salvação, dizendo, ó, tchau, para mim não dá. Se para ser salvo eu preciso renunciar o que eu tenho, tchau. Ele rejeitou a salvação e abraçou as riquezas. E aqui se cumpre aquilo que está escrito: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas as palavras de Jesus no texto que nós lemos foi exatamente um conselho a não ajuntarmos tesouros na terra.
Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça destrói, os ladrões roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Tesouros no céu, aonde o ladrão não pode roubar, aonde a traça não pode destruir. Você é uma igreja rica, porque a nossa maior riqueza não está contida na terra. A nossa maior riqueza está contida no céu. Vamos ler um texto e vamos ver como é feio uma igreja que rejeita a Deus por causa das riquezas. Apocalipse. Apocalipse, por favor. Tem toda a liberdade. Nós vamos ouvir as palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ver o que acontece quando a igreja rejeita a Deus por causa das riquezas. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Glória a Deus. Olha só o que diz. Vocês dizem: somos ricos. Olha só para isso. Estamos bem de vida e temos tudo que precisamos. Mas vocês não sabem que são miseráveis, são infelizes, são pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que de fato sejam ricos, e comprem roupas brancas para vestir, e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que vocês possam ver. Eu corrijo e castigo todos que amo. Portanto, levem as coisas de Deus a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós juntos cearemos. E aos que conseguirem a vitória, darei o direito de se assentarem ao meu lado do trono, assim como eu consegui a vitória, e agora também estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Grande Deus. Olha só. A luxuosidade da igreja de Laodiceia era tamanha que ela teve coragem de colocar Jesus para fora dela. Sim, eu estou falando uma veracidade bíblica. A igreja de Laodiceia era uma igreja tão rica, poderosa financeiramente, que abandonou a Deus, ao ponto de baterem no peito e dizerem: somos ricos. Tipo assim, se eu sou rico, para que eu vou querer mais Deus? A igreja batia no peito dizendo: somos ricos, aqui nós temos de tudo. Deus falou: vocês não sabem que são miseráveis. Vocês não sabem que são pobres. Vocês não sabem que estão nus. Vocês não sabem que para vocês tendo tudo, perto de mim não é nada. Aconselho-te que compre de mim ouro puro, para que então de fato sejam ricos.
está tão moderna que eles acham que não precisam mais de Deus para nada. O nível teológico é tão grande, isso é muito bom. Eu fiz também teologia, estudo um pouco. O conhecimento deles são tão grandes que eles acham que o conhecimento que eles têm é maior do que Deus. E eu vou mais longe. Deus levanta ele, coloca a unção, começa a usar, e ele acha que o poder que Deus deu para ele é apenas dele, e que ele não precisa de Deus para que esse poder esteja em evidência. Uma coisa é fato: sem Deus nada podemos fazer. Precisamos aprender que tudo emana de Deus. Aleluia. Olha só, somos apenas o canal que Deus usa. E é assim mesmo. Somos apenas o vaso que Deus derrama o azeite e usa. Jesus Cristo, quando escolheu os 12, ele olhou e disse assim: olha, eis que eu vos dou poder. A primeira coisa que Jesus ensinou aos discípulos foi que o poder que eles tinham não era deles. Porque foi Jesus: olha só, eu estou dando poder a vocês, mas é para vocês trabalharem para a expansão do reino de Deus. Aleluia. Ou seja, não caiam na besteira de achar que a coisa acontece por causa de vocês, tá bom? Não caiam na besteira de achar que o povo se levanta da glória por sua causa. Nada temos, nada podemos. Quem pode aqui é Deus. Quem faz aqui é Deus. O grande aqui é Deus. E se Deus não fizer, nada acontece. Somos ricos. Ah, é? Vocês são ricos? Pois aconselho a vocês que comprem de mim ouro puro, para que de fato sejam ricos. Sim, levem as coisas de Deus a sério e arrependam-se. Escutem, eis que eu estou à porta e bato. Só bate na porta quem está do lado de fora. Sim. É forte. Sim. Meu Deus. Eu tenho saudade das igrejas pequenas. As igrejas simples, aonde as pessoas eram mais simples, não se preocupavam tanto com status, não se preocupavam muito com agendas, em expor na internet a agenda mensal, semanal, quinzenal. Ele faz questão de expor para promover-se ao sucesso. Eu tenho saudade da igreja simples. Que a igreja cresça, sim, mas que não perca a essência. O problema é que a igreja cresceu e perdeu, alguns lugares, a essência. A igrejinha simples que você ia, onde os cristãos da época eram simples, eles não tinham umas boas vestes, o falar era um pouco fraco, mas a essência era viva no meio deles. Um dia desses eu viajei para pregar em uma igreja, e um rapaz analfabeto, muito simples, muito simples. Eu lembro-me que ele leu Salmo 23, e ele abriu, disse: irmãos, eu convido a todos a lerem comigo Salmos 23, e ele leu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A igreja foi aos prantos. Porque no abrir da palavra dele mesmo, com pouca leitura, Deus encheu a igreja de unção. Porque aquele
jovem não tinha letras, não era letrado, não tinha um conhecimento grande, mas aquele jovem orava e tinha a unção de Deus em sua vida. Eu tenho saudade das igrejas simples da época. Não que hoje a igreja moderna tenha perdido a essência, não é isso. Mas na proporção que a igreja cresceu, infelizmente perdeu a essência. Porque hoje se prega para agradar. Hoje se canta para agradar. Pessoas que nos convidam, primeiro querem ver um vídeo pregando ou cantando. Ligam para a gente e falam assim: qual é o seu Instagram? Manda um vídeo seu cantando. Gente, eu aceitei a Jesus em 2007. E eu lembro que naquela época, quando as pessoas me convidavam para pregar, diziam assim: olha, nós vamos orar, mas fiquem alerta, vamos orar, se Deus confirmar, você prega. Hoje não. Você pode estar com a vida toda torta, se cantar bem, tá bom para eles. Meu Deus. Glória. A coisa mudou. O cara está com a vida toda torta. Se pregar bem, pular, falar os terra, cortar o laço, é bênção de Deus. Aí assim agora? Para a igreja de Laodiceia estava tudo bom. Mesmo Jesus não estando nela, está perfeito, está bom. Mas do lado de fora, ele estava insistindo para entrar. Meu Deus. Dizendo: eis que estou à porta e bato. Tipo assim, vocês me trocaram por causa das riquezas, mas se novamente vocês abrirem a porta, eu entro no meio de vocês. Estou à porta e bato. E para acabar, você sabia que a salvação não depende exclusivamente de Deus? Sabia disso ou não? À luz da Bíblia, vamos lá. Tudo que Jesus deveria fazer, ele fez. Foi para a cruz, abriu os braços e disse: está consumado. Morreu, foi ao céu, acabou. Agora hoje, a salvação depende mais de você do que de Deus. Uma coisa, Mateus 24, Jesus Cristo relatou eventos que apontariam para o fim do mundo, para a volta do Filho do Homem. E logo abaixo ele falou assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok. Paulo escreveu aos Romanos o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Porque com o coração acredita para a salvação, para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28, disse-lhe Jesus: vinde a mim. Quem? Todos. Condições: os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas observe como Deus ele pede o primeiro passo para o homem. Jesus nunca vai salvar quem não quer ser salvo. Sabia ou não? Porque a salvação depende de um querer seu. A salvação depende de uma vontade sua. Ou você não lembra de Zaqueu, que subiu na figueira apenas para ver Jesus? A vontade de Zaqueu era apenas ver. A vontade de Jesus era entrar na casa dele. Talvez aqui
Aqui vem pessoas só para ver o pregador, para ver o cantor, para ver o templo. Mas enquanto você veio aqui só para ver, Jesus quer entrar em sua casa para trazer salvação para sua família. Eu estou à porta e bato. E hoje é a noite de você abrir a porta para Deus entrar em sua vida. E olha só, essa porta, só você tem a chave dela. Nessa porta, você abre para Deus ou para o diabo. Sim, somos alma. Toda vez que a Bíblia fala de pessoas, fala de alma. Somos alma. Quando você morre, você deixa de ser alma. Gênesis, isso aqui é Bíblia. Gênesis 2:8. E formou o Senhor Deus o homem no pó da terra, e soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Somos almas. Deus grande. A sua vida é uma alma. Somos três: corpo, alma e espírito. Corpo, matéria física, vive na terra. Alma, fôlego de vida. Quando morre, volta para Deus. Espírito é o que vive para sempre. E nós temos alma. Por isso que Jesus nos chama de quê? Ganhadores de almas. Sim ou não? Amém. Nós temos aqui dois reinos para acabar. Dois reinos. Nós temos o reino da luz e nós temos também o reino das trevas. É só isso. Não há outros caminhos a não ser esses dois. E nós estamos em um caminho. E nesse caminho decidimos se andamos pela luz ou pelas trevas. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, quando Deus nos arranca das trevas, primeiro, Deus ele conta com uma vontade sua em sair das trevas e passar a andar no caminho da luz. Aleluia. E se porventura alguém hoje aqui entrou andando em trevas, hoje Deus te convida para o caminho da luz. Deus abre o caminho, te apresenta a luz e te diz: vem, porque eu quero te tirar das trevas e eu quero te apresentar a maravilhosa luz. Levante as mãos. Só quem já experimentou a luz gloriosa de Deus. Tu é todo perfeito, Jesus. Andávamos em trevas. Estávamos nas trevas. Com a vida literalmente destruída. Sim, estávamos. Sim. Há pessoas que vieram do tráfico de drogas. Sim. Há pessoas que abandonaram um copo de cerveja na porta de um bar. Pessoas que saíram de vida terrível porque decidiram abandonar as trevas, dizendo: Deus, hoje eu quero luz em minha vida. E aqui estão essas pessoas. Pessoas que estavam lá fora, pulando, cantando no mundo, fazendo o que o diabo quer, mas um dia rejeitou o mundo, dizendo: eu quero a luz para a minha vida, eu quero salvação para a minha casa, eu quero Deus em minha vida. E hoje você está aqui na luz de Deus. E olha, o diabo nos apresenta as trevas. E não em sua pior fase.
O diabo nos apresenta as trevas em uma aparência bonita, em uma aparência que, se você não vigiar, te seduz, te ilude. Quantas pessoas você conhece? Vestia terno, colocava gravata, ficava elegante como eu estou. Viu, pastor? Bispo Claudinei. Você conhece pessoas que cantavam, era uma bênção. Pessoas que pregavam, tinham prazer em colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para o culto, adorar, ser uma bênção. E hoje é estar no mundo, porque o mundo conseguiu enganá-lo. O mundo conseguiu seduzi-lo, assim como o filho pródigo, que abandonou a casa do pai. Ele saiu do ambiente de luz e ele decidiu ir para um ambiente de trevas, porque o mundo conseguiu atraí-lo. E Deus não te chamou para o mundo te influenciar, pelo contrário, Ele te chamou para você influenciar o mundo. Deus não te chamou para as trevas te seduzir. Deus te chamou para você ganhar as trevas com a luz que está em sua vida. Ou você nunca leu que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Levante as mãos, porque Deus te levantou como luz. Então brilhe no meio das trevas. Por onde você passar, a luz de Deus vai passar junto contigo. Não vos conformeis com este mundo. Olha só que coisa poderosa. Mas transformai-vos pelo poder do vosso entendimento. É forte, Pai. Aleluia. Esta é a geração que não é influenciada pelo mundo, mas influencia o mundo pelo poder da renovação do Evangelho. Eu estou pregando para pessoas que são luzes. Pessoas que por onde passa o brilho do Espírito te acompanha. Pessoas que por onde passam, ninguém precisa ouvir de você que você é crente. Só no seu andar, só no seu falar, sabem: você é homem, você é mulher de Deus. Se é verdade, diga amém por essa palavra. Essa é a época que você não precisa tocar trombeta dizendo quem você é com as suas palavras. Esse é o tempo que as suas atitudes vão falar mais do que as tuas palavras. É verdade. Por onde você passar, vão dizer: é um servo de Deus, é uma serva de Deus, porque a salvação te alcançou, a luz de Deus te alcançou. Hoje eu sou luz. Filipão, eu era como, Filipe? Eu era terrível. Cabelinho cortado aqui ao redor, aquele negócio ridículo, porque no mundo tudo é bonito. O cara bota a pinça e faz um monte de pataquada e para ele tá lindo. Quando o cara se converte, ele fala: rapaz, eu fiz isso com a minha vida. Bermuda, tipo maloqueiro. Achava que era o dono da razão. Não obedecia a pai nem mãe. Rebelde. Uma quinta-feira à noite, uma pastora pregando. No final do culto, eu estava assim na calçada da igreja. Ela falou: hoje eu quero conhecer a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus. Eu levantei as mãos. Disse: hoje eu aceito a Jesus como Salvador da minha vida. Resultado: o tempo passou. Deus me fez promessas. Quando eu ouvia Deus falar comigo, eu chorava. Eu vou te levantar. Eu vou te colocar em muitos lugares.
e aquilo enchia meu coração de alegria. Eu passava madrugadas lendo a Bíblia, orando, e as minhas orações eram simples. Eu dizia: Deus, me levanta na terra, me usa na terra, Senhor. Eu quero ser usado por Ti, eu quero ganhar almas. O tempo se passou. Deus deu-me o poder de pregar a palavra dEle, e por onde eu passo, Deus tem me usado para a glória dEle. Deus me deu a minha esposa Geisa, que é uma bênção em minha vida. Glória a Deus. E tudo isso faz parte de uma promessa feita por Deus. Você faz parte dos planos de Deus. O seu casamento, a sua casa, a sua família, tudo isso faz parte daquilo que Deus preparou para a sua vida. Tudo porque um dia você levantou as mãos e aceitou a Jesus como Salvador de sua vida. E Ele te tirou das trevas e te colocou na luz. E hoje você brilha por onde você passa. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Todo-Poderoso Deus. Eu quero orar pela sua vida, porque assim como a luz de Deus alcançou a sua vida, Ele também vai alcançar toda a sua casa e toda a sua família. E hoje é a noite que as cadeias serão quebradas, as algemas serão despedaçadas. Hoje é a noite que Deus vai derrubar as barreiras apenas para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, tirar aquela pessoa que está nas trevas e derramar luz sobre a sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Com a permissão do pastor, se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. Para agora eu encerrar. O Senhor tem liberdade, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jovem abandonou a salvação por causa das riquezas. Mas nós faremos diferente. Se possível for, nós vamos abandonar as riquezas. Se possível for, vamos abandonar as riquezas para termos a salvação. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, por a sua casa, pela sua família. Hoje é a noite em que Deus vai derramar luz sobre a sua casa. Talvez em sua casa existem pessoas que precisam de luz. Sim, precisam de luz. E hoje é a noite que Deus vai derramar luz sobre a sua casa. Sim, luz sobre a sua casa. Hoje é a noite que Deus está alcançando a sua família com salvação. Sim, a salvação de Deus está entrando em sua casa. A salvação de Deus está alcançando a sua família.